Eu duvido que você que cresceu nos anos 90 nunca tenha ligado a TV de manhã e se deparado com algum desenho dos estúdios Hanna-Barbera, porque eles estavam por todos os lados. Esse estúdio viveu um momento excelente, mas de uma hora para outra, que foi como pareceu pra gente, esse império saturou. Mas será que mesmo assim eles perderam a relevância? É sobre como a Hanna-Barbera foi da fama ao colapso criativo que a gente vai falar nesse vídeo. E entender como que um dia o que foi sinônimo para eles de criatividade acabou virando repetição. Oi, eu sou o Raoni Soares e a história que a gente vai acompanhar nasceu lá no coração das animações americanas, quando dois criadores resolveram desafiar o jeito como os desenhos eram feitos na época. Só que para entender como esse império começou e depois se tornou quase esquecido, a gente precisa voltar um pouco no tempo e olhar para como era o cenário da animação antes de tudo isso começar. Nos anos 30 e 40, a animação era um brilho extra no cinema. É tipo os trailers dos filmes que a gente assiste hoje em dia. Só que ao invés de tentar vender outros filmes, o público assistia curtas do Pernalonga, do Patolino e até do Mickey. Esses curtas eram tratados como se fossem pequenas joias, trabalhado quadro por quadro, com uma riqueza de detalhes tão grande que transformava até mesmo cada mínimo detalhe em um espetáculo. E nessa época isso para os estúdios era prestígio, enquanto para o público era magia pura. Só que é claro, essa magia toda tinha um preço e ele não era baixo. Produzir um curta como esse exigia equipes enormes, tempo e, claro, muito dinheiro. E durante anos isso até pareceu viável para os estúdios, mas aos poucos o cenário começou a mudar e o cinema já não dependia tanto dessas animações para atrair gente nova para as salas. Por conta disso, esse custo começou a pesar demais, fazendo com que agora esse investimento passasse a ser visto como um gasto excessivo. Para os animadores, esse foi um golpe muito forte. Muitos estúdios fecharam setores inteiros de animações e quem trabalhava nesse meio se via diante de uma encruzilhada entre insistir no impossível ou encontrar um novo caminho no mercado de trabalho. Isso exigiria muita criatividade, adaptação e um jeito completamente diferente de se pensar em animação. Só que antes disso precisava existir alguém que tivesse coragem o suficiente de investir nessa transição. É justamente nesse cenário de incerteza que dois nomes se encontraram ali nos bastidores da MGM. William Hanna era metódico, detalhista, um verdadeiro maestro de coordenação de equipes e no ritmo da história. Já o Joseph Barbera, por outro lado, era bem criativo, direto, com um talento nato para dar vida às ideias e transformá-las em personagens inesquecíveis. Juntos eles formaram um equilíbrio raro com a disciplina de um que acabava se completando com a ousadia do outro. Foi dessa química tão rara que nasceu um dos duos mais icônicos até hoje da animação mundial. Ainda na MGM, os dois criaram Tom e Jerry, aquele embate eterno entre gato e rato que atravessou gerações. Esse desenho até parecia simples, mas escondia uma certa sofisticação enorme, com uma comédia física, o silêncio carregado de tensão e o exagero das situações. Tudo isso moldou um estilo que encantou plateias no mundo todo, ganhando prêmios, reconhecimento e principalmente o coração do público. Mas nem tudo nesse universo foi assim tão leve quanto parece. Porque dentro da trajetória do Tom e Jerry, alguns episódios acabaram sendo marcados por polêmicas e escolhas que hoje em dia são completamente problemáticas. Inclusive, aqui no meu canal eu já mergulhei nesse lado mais obscuro da série e trouxe 3 episódios específicos que geraram bastante discussão. E se você ainda não viu esse vídeo, vale muito a pena ver. Vou deixar o link dele aparecendo no card aqui em cima e na descrição desse vídeo. Mas a verdade é que esse primeiro grande sucesso não foi só um marco de bilheteria ou de prêmios. Ele foi também um sinal de que o Hanna e Barbera tinham algo especial. Eles sabiam como criar personagens que ultrapassavam a tela, histórias que não precisavam de muitas palavras para prender a atenção e um humor que funcionava em qualquer época. O curioso aqui, enquanto muitos via Tom e Jerry apenas como esse triunfo isolado, para esses dois esse era apenas o começo. Eles já sentiam que o mundo da animação precisava de novas ideias, novos formatos e principalmente de uma nova casa. Nos anos 50, os aparelhos de televisão começaram a invadir as casas das pessoas com uma força inesperada. Então, de repente, as pessoas já não precisavam mais sair de suas casas para consumirem entretenimento.
O cinema ainda era muito importante, é claro, mas a TV oferecia algo novo como conveniência, constância e intimidade. E foi exatamente nesse campo de expansão que a animação encontrou seu novo lar. Só tinha um problema nisso tudo, porque o orçamento da televisão não chegava nem perto do que eles recebiam para criar produções diretamente para o cinema. Por isso fazer desenhos com o mesmo nível de detalhe que tinha Tom e Jerry, por exemplo, era completamente inviável. Fora que o público queria novidades toda semana, quase diárias, mas o bolso das emissoras não acompanhava nem um pouco esse ritmo. Foi aí que surgiu o dilema: ou as animações se reinventavam ou eles ficariam para trás nesses moldes. Hanna-Barbera entenderam isso mais rápido do que ninguém. Eles perceberam que não dava para ficar mais gastando meses em cada curta, mas que mesmo assim ainda era possível manter a essência da comédia, da aventura e do carisma dos personagens. Foi assim que nasceu o conceito de animação limitada, que se consistia em criar menos quadros por segundo, usar cenários repetidos e movimentos bem mais simplificados. E o truque estava em usar a criatividade para mascarar essas limitações, transformando a escassez em um estilo. E esse novo jeito de animar não era só uma questão de técnica, era uma questão de estilo que estava nascendo. O resultado foi em um produto viável para a TV, sem perder a identidade que fazia as animações ser tão cativantes. O mais curioso é que sem essa inovação, talvez os desenhos animados não tivessem conseguido alcançar o mesmo espaço que eles conseguiram na televisão. E essa foi uma jogada bem ousada que preparou o terreno para personagens fixos e séries inteiras, que eram pensadas para acompanhar o público em episódios semanais. E é justamente daí que surgiram os primeiros ícones da Hanna-Barbera, sendo o Ruff e o Reddy, que surgiu em 1957. Eles eram um cachorro esperto e um gato meio atrapalhado, e eles podem até não ter se tornado esse ícone eterno como muitos desenhos do estúdio, mas serviu como o primeiro grande teste para mostrar que o formato semanal funcionava muito bem. E esse foi o início que abriu as portas para que outros personagens tão icônicos viessem, cada um com uma personalidade própria, mas carregando aquela forma de humor direto, situações simples e personagens cativantes que marcavam pela sua repetição e pelos seus traços marcantes. Esses traços, inclusive, considerando hoje em dia, eles eram muito simples, mas funcionavam muito bem. Personagens com olhos grandes, expressões caricatas e movimentos calculados para economizar tempo e dinheiro. Ao invés de animar cada detalhe, o estúdio apostava em estratégias inteligentes, com corpos parados enquanto só a boca se mexia. Fora os cenários que eram repetidos em looping e closes que disfarçavam a limitação dos quadros. O curioso é que essa economia acabou virando uma identidade, uma estética que de tão marcante se tornou padrão na TV. Mas o grande salto aconteceu em 1960, quando a Hanna-Barbera decidiu ousar de vez com a criação dos Flintstones. Diferente dos outros desenhos que eram pensados para crianças nas manhãs e tardes, essa série foi lançada em um horário nobre, competindo diretamente com outras grandes produções. A ideia parecia muito arriscada, um desenho animado querendo um espaço no horário mais disputado da TV, só que funcionou, tá? Justamente pelo fato de que os Simpsons era praticamente uma sitcom animada. A família da Idade da Pedra, com esse jeitinho suburbano dos anos 80, refletiu o cotidiano da classe média americana, com vizinhos curiosos, sogras complicadas, festas e piadas sobre trabalho. Tudo isso com a genialidade de transformar o mundo pré-histórico em uma versão pedregulhenta do presente, com carros movidos pelos pés, animais usados como eletrodomésticos e trocadilhos que deram ao desenho uma identidade única. É claro que o sucesso disso foi instantâneo e, pela primeira vez, um desenho animado não ficou limitado apenas ao público infantil, conseguindo conquistar tanto os adultos quanto as crianças ao mesmo tempo. Bravo! Bravo! Bravíssimo! Depois do impacto dos Flintstones, a Hanna-Barbera percebeu que eles tinham nas mãos muito mais do que personagens icônicos, eles tinham uma fórmula de sucesso. Por isso não demorou para que essa fórmula se transformasse em um verdadeiro molde, usado e adaptado em diferentes séries. O segredo estava em construir grupos de personagens que funcionavam como engrenagens de uma mesma máquina, cada um com sua personalidade marcante, quase caricata, mas que completava todo esse conjunto. Esses grupos sempre
vinham acompanhados de mascotes, figuras icônicas que roubavam a cena com trajes, vozes exageradas e uma dose extra de carisma. Podia ser desde um cachorro atrapalhado, um gorila falante, um tubarão branco ou até mesmo um carro cheio de vida. A sua função era dar um respiro leve às histórias e conquistar de vez o público mais jovem. Isso funcionava muito porque esses mascotes geralmente se transformavam em ícones instantâneos. As aventuras eram sempre episódicas, desenhadas para que qualquer um pudesse chegar no meio da temporada e mesmo assim entender a trama sem precisar de muito esforço. Geralmente se tratavam de histórias com mistérios para resolver, corridas insanas ou desafios semanais que prendiam o espectador sem exigir muita continuidade. E esse formato era perfeito para a televisão da época, sem exigir esse padrão de continuidade, fazendo com que os episódios pudessem ser exibidos de forma completamente aleatória e principalmente serem reprisados. Um exemplo clássico desse estilo foi a Corrida Maluca, que reunia uma galeria de personagens excêntricos competindo em veículos absurdos, sempre com planos mirabolantes do Dick Vigaristas que davam errado de forma hilária. Outro exemplo é o icônico Scooby-Doo, que levou a fórmula da investigação a outro nível, com um grupo de adolescentes investigando mistérios aparentemente sobrenaturais, sempre acompanhados do cachorro mais medroso ao mesmo tempo mais amado da TV. E esses moldes de sucesso se repetiam cada vez mais, com algumas variações que até tinham identidade própria, o que mantinha um frescor mesmo dentro dessa fórmula. E esse jeito de contar a história transformou a Hanna-Barbera em uma verdadeira fábrica de sucessos seriados animados, criando não apenas desenhos, mas arquétipos que seriam imitados por décadas. Mas é importante falar que nos anos 60 os quadrinhos estavam vivendo ali o seu momento de ouro. A Marvel e a DC estavam disputando a atenção dos leitores com heróis cada vez mais poderosos, uniformes chamativos e coloridos e aventuras que iam de cidades grandes a espaço sideral. Era impossível escapar desse fenômeno porque crianças, jovens e até adultos se viam mergulhados nesses universos. É claro que o estúdio percebeu que a televisão também precisavam desses super-heróis feitos sob medida para quem já vibrava bastante com as HQs. Foi assim que surgiu séries como Space Ghosts, um herói intergaláctico que patrulhava o espaço com seus aliados, enfrentando vilões futuristas e monstros de outro mundo. O visual dele era bem simples, mas impactante, com capa, máscara e poderes que podiam variar conforme a situação, além de uma atmosfera que lembrava tanto os quadrinhos quanto ficção científica dos seriados da época. Depois disso vieram outros títulos, como os Herculoides, um grupo de guerreiros que defendiam um planeta exótico com a ajuda de criaturas fantásticas. Esse era um prato cheio para a imaginação das crianças, que viam naquela mistura de aventura e fantasia algo completamente novo que eles ainda não estavam acostumados a ver na época. Mas é claro que esses heróis não tinham a profundidade que se tinha nas histórias da Marvel e da DC. Mesmo assim, eles tinham ali o seu charme próprio. Eles viviam histórias bem mais diretas, exageradas e cheias de ação, com batalhas que terminavam em explosões, raios coloridos e monstros derrotados em pouquíssimos minutos. Para televisão isso era perfeito, porque se tratava de episódios curtos, histórias autossuficientes e personagens que podiam virar brinquedos, figurinhas e até fantasias de carnaval. Essa aposta deu tão certa que a Hanna-Barbera passou até mesmo a ser vista como referência nesse gênero. Tanto que em pouquíssimo tempo a DC resolveu levar os seus heróis pra tela com a ajuda desse estúdio. Surgindo assim os Super Amigos, uma animação que reunia ninguém menos que o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha, os Super Gêmeos e, claro, o Aquaman. A ideia era muito interessante e pro público da época funcionou muito bem. O desenho era colorido, barulhento, cheio de discursos de moral e lição de amizade que refletiam o espírito mais inocente dos anos 70 e 80. Mas eu preciso dizer que junto com esse sucesso veio também um certo efeito colateral. Porque o Aquaman, que nas HQs já tinha histórias interessantes e uma mitologia própria, acabou virando alvo de piadas por causa da versão que foi apresentada nesse desenho. O seu visual era muito chamativo, em laranja e verde, o jeito certinho e principalmente o famoso poder de falar com peixes fizeram com que esse personagem fosse estigmatizado e reduzido a uma caricatura. A partir daí,
ele ficou marcado pelo membro menos importante e menos interessante da equipe. E esse estigma perseguiu ele por muito tempo, ao ponto dele passar a ser considerado o herói mais fraco. Fora as piadas que passaram a ser feitas sobre eles em programa de TV e dentro da própria cultura pop. Só muito tempo depois que isso começou a mudar e a sua situação começou a ser revertida, resgatando então a força e a imponência desse personagem. Mas a raiz de todo esse preconceito, pro bem ou pro mal, nasceu aí, com esses traços simples e uma narrativa mais humorística da Hanna-Barbera. Essa febre abriu espaço para que o estúdio se consolidasse ainda mais na cultura pop, provando que sabia e podia dialogar com qualquer tendência que surgisse na época. Com tantas produções sendo lançadas em ritmo acelerado, a Hanna-Barbera entrou na sua fase mais intensa. Mas antes de seguirmos para falar sobre isso, eu quero pedir para você que chegou até esse ponto do vídeo para deixar o seu like se estiver curtindo o conteúdo. Porque se você chegou até aqui é porque você está gostando. Isso me ajuda demais e é muito importante para o engajamento do meu vídeo. E se estiver aparecendo para você, deixa também aquele hype, porque isso também ajuda demais, fechou? Ao longo dos anos 60 e dos próximos anos, a Hanna-Barbera produzia em ritmo quase industrial, lançando novas séries como quem colocava produtos em uma linha de montagem. Só que diferente de uma produção fria, cada novo desenho parecia ter alma própria, sempre com personagens que grudavam na memória e situações que se tornavam referências culturais instantâneas. Um dos grandes símbolos desse período foi o Zé Colmeia, com seu jeito malandro e seu eterno plano de roubar cestas de piquenique. Esse período foi tão intenso e produtivo para eles que a Hanna-Barbera passou a ser considerada o maior estúdio de animação do planeta. Caracas! Só que infelizmente, como acontece com tudo que é usado em excesso, chega um momento que esse frescor acaba desaparecendo. O público, acostumado a ver sempre grupos parecidos de heróis, mascotes engraçados e vilões atrapalhados, começou a sentir uma certa previsibilidade nas histórias. Fora que, ao mesmo tempo, o mercado já não era mais o mesmo. Outros estúdios começavam a disputar espaço com eles, trazendo estilos diferentes, narrativas mais elaboradas e uma qualidade visual que destoava da simplicidade da Hanna-Barbera. Agora a televisão já estava muito mais diversificada. Isso exigia deles uma certa renovação. Esse cenário acabou criando uma espécie de paradoxo. É claro que a Hanna-Barbera continuava extremamente gigante, mas agora eles não reinavam mais sozinhos. Esse foi o início de uma fase em que manter a relevância exigia mudanças bem mais profundas do que simplesmente repetir as mesmas fórmulas. Até que no fim dos anos 80, infelizmente, a Hanna-Barbera já não tinha mais esse brilho todo. Tudo isso passou a diminuir o impacto do estúdio, que ainda tinha um catálogo gigantesco, com tantos personagens, séries que marcaram gerações e um legado que era difícil de ignorar. Foi justamente esse tesouro que chamou a atenção de um magnata da mídia chamado Ted Turner. Ele, que já vinha construído um império de canais de TV a cabo, enxergava na Hanna-Barbera algo que ia muito além de um simples estúdio desgastado. Ele viu ali uma mina de ouro em potencial, com um catálogo com histórias que podiam ser exibidas e reexibidas sem perder o apelo nostálgico. Foi aí que em 1991 ele comprou o estúdio e transformou ele em uma peça-chave para um plano muito maior que ele tinha, que se concretizou em 1992 com o surgimento da Cartoon Network. E o canal surgiu com o trunfo principal, justamente o acervo da Hanna-Barbera. Porque para uma nova geração, essa era a chance de conhecerem esses personagens atemporais. Enquanto para os mais velhos, que já tinham crescido assistindo esses desenhos, agora se tornava um apelo de nostalgia. Sobre essa gestão do Ted Turner, a Hanna-Barbera também passou a produzir novos conteúdos, testando formatos e servindo como alicerce para a criação de produções originais que fariam história nos anos 90. O Cartoon Network, que nasceu apoiado nesse legado, logo se tornaria um dos canais mais importantes da cultura pop mundial, responsável por formar uma geração de fãs de animação. Assim, a Hanna-Barbera acabou conseguindo um novo fôlego, mesmo não sendo mais aquela potência máxima que eles eram ali nos anos 60. Isso permitiu que o seu acervo de personagens ganhassem ali uma sobrevida na TV a cabo, pavimentando o caminho para toda uma nova era de animações que passaram a vir a partir disso. E ainda que esse movimento tenha sido muito crucial para sua sobrevivência, também deixou claro que o estúdio já não era dono do próprio destino, mas parte de algo muito maior. Mesmo depois de tantas transformações, fusões e mudanças no mercado, o nome Hanna-Barbera continua
continuam ecoando na cultura pop até hoje. Seus personagens são lembrados e não ficaram presos ao passado, porque eles seguem vivos, seja em reprises, em novas versões ou em referências espalhadas por produções atuais. As fórmulas criadas nos anos 60 e 70 ainda servem de inspiração para muitas produções modernas, como o grupo de amigos que enfrenta mistérios semanais, o mascote engraçado que roubava a cena, os vilões atrapalhados e os mundos coloridos que equilibravam humor e aventura. Hanna-Barbera é prova de que o que nasceu para ser a saída dos limites da televisão acabou se transformando em uma herança que, mesmo tempos depois, continua muito forte. Essa história mostra como a criatividade é capaz de atravessar décadas, mesmo diante das limitações e mudanças no mercado. E aí, você já conhecia essa história? Sobre qual outro estúdio você gostaria que eu falasse aqui no canal? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se você chegou até aqui, é sinal de que gosta desse mergulho na cultura pop, tanto quanto eu gosto de falar sobre isso. Então já aproveita, se inscreve e ativa o sininho para não perder quando sair vídeo novo. Aqui a gente tem conteúdo toda terça, quinta e domingo às 16 horas. E eu já tenho um vídeo contando como a DreamWorks surgiu como uma sede de vingança para tentar desbancar a Disney. Além de muitos outros conteúdos sobre animação. Vou deixar eles aparecendo aqui na tela para você poder dar uma conferida. E nós nos vemos na próxima. Tchau!